tá? Bom, um dos pontos aí que faz São Paulo perder dinheiro é não jogar no Morumbi. São Paulo não jogou no Morumbi contra o Atlético Paranaense, jogou em Bragança e teve que pagar pra jogar lá. Eu digo pagar, não na questão de aluguel só, não, porque o São Paulo teve prejuízo. São Paulo teve prejuízo jogando em Bragança Paulista. Bom, o Tricolor ainda vai perder mais jogos em casa por conta desse acordo feito pelo senhor Eduardo Toni e pelo Casares. A Live Nation já tem algumas agendas garantidas, né? Prontas ali, uma série de shows para até o final deste ano. A banda BTS, por exemplo, se apresenta no estádio do Morumbi nos dias 28, 30 e 31 de outubro, né? 4 dias depois, São Paulo tem um clássico contra o Corinthians como mandante. Essa partida pode não acontecer no Morumbi. A diretoria ainda não definiu se vai ou não levar aí pro Morumbi esse clássico, né? Mas a tendência é que não, porque o gramado do Morumbi não deve ficar pronto a tempo para receber essa partida. Então, a tendência é que o São Paulo leve para outro estádio. Ontem veio uma suposta informação de que o São Paulo poderia mandar o seu jogo ou os seus jogos no Neoquímica Arena, estádio do próprio Corinthians, tá? Surgiu uma informação aí de um perfil na rede social, eu não vou nem... É um perfil aleatório aí que soltou e muita gente acreditou. Mas não, rapaz, o São Paulo afirma que nunca debateu essa possibilidade, tá? Então, podem descartar isso, São Paulo não vai jogar em Itaquera. Pô, se fosse jogar em Itaquera seria o fim mesmo, né? Bragança Paulista segue sendo a principal casa do Tricolor quando São Paulo não tiver o Morumbi. Canindé, Brinco de Ouro são outras alternativas ali analisadas. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Falando no Outen Aires, ele convocou uma reunião urgente para a próxima semana, tá? E essa reunião vai acontecer com os conselheiros, que será toda presencial. Neste encontro será debatido a nova terceira camisa do São Paulo, fornecida aí, né, produzido pela New Balance. Não será enviado previamente arquivos digitais como era de costume, né? A ideia é blindar ao máximo essa nova camisa produzida pela empresa norte-americana. O Clube do Morumbi tá aguardando as 7 chaves dessa camisa aí, né? E quer evitar vazamentos antes do lançamento. Tá certo, né? Geralmente a terceira camisa é lançada ali em agosto e tal, né? De fato, até o momento dessa gravação não vazou nada em relação à nova camisa. A ver como será, né? O anúncio oficial deve ser feito entre agosto e setembro, mais ou menos. Tomara que seja bonita como foram as outras, né? E a saída de Gonzalo Tapia para o Columbus Crew travou de vez, nação. As negociações estão esfriando a cada dia que passa e tende a cair. Tapia não foi relacionado para o jogo contra o Atlético Paranaense na última quarta-feira, justamente por conta dessa negociação com o clube norte-americano, mas até o momento não houve um acerto para sua saída. No começo tinha travado porque o São Paulo queria aumentar o valor da opção de compra de $1,5 milhão para $2 milhões, além de colocar uma compensação financeira pelo empréstimo do jogador. Mas as negociações não caminharam nesse sentido, então o São Paulo desistiu e aceitou os moldes iniciais. O clube norte-americano pagaria 100% do salário do atleta por um empréstimo gratuito. E foi justamente aí que o negócio acabou travando, tá? O Columbus Crew tem um teto em relação ao salário. Na verdade, a liga norte-americana, a Major League Soccer, ela tem um teto em relação ao salário. Não é essa bagunça que é aqui no futebol brasileiro, que os caras pagam R$1 milhão por mês pelo Vitor Sá, que é atacante, pro cara jogar como lateral. Não. Lá tem toda uma estrutura, tem toda uma regra, normas ali que impedem salários astronômicos para todo mundo. Então tem um limite ali de, acho que é 1 ou 2 jogadores que ganham um salário acima do teto e o restante ganha tudo abaixo ali dentro do teto, né? E aí o Columbus Crew achou o salário do Tapia muito alto. O salário do Tapia, na verdade, ultrapassa esse teto, né? Olha que absurdo. O que o Tapia recebe aqui no São Paulo ultrapassa o teto da Major League Soccer. E os caras ganham em dólar lá, né? Então pra você ver como que é... Olha a loucura que é os clubes brasileiros, né? O amadorismo. E o Columbus Crew queria que o São Paulo pagasse parte do salário e tal. O Tricolor falou que não queria. Aí depois tem informação falando que o São Paulo que propôs. E no fim não acabou avançando em nada. Tinha uma outra alternativa que era do Tapia reduzir o salário pra jogar pra lá. Mas o atacante não deseja reduzir a sua pedida, não. Ou seja, o negócio pode cair a qualquer momento, tá? A situação de Tapia pode ter uma definição nos próximos dias. Claro que a janela de transferências fecha só em setembro, então tem muito tempo ainda para negociar e tal, etc. Mas hoje as tratativas estão travadas, o negócio não saiu e dizem que pode melar a qualquer momento. Parabéns à Liga Norte-Americana aí por ter um teto e não deixar virar essa bagunça que é o futebol brasileiro aqui, né?
Como eu falei, mesmo o Tapia jogando aqui no futebol brasileiro, o salário dele aqui ultrapassa o teto lá nos Estados Unidos, que os caras ganham em dólar. Nossa, baita negociação, hein, Casares? Rui Costa, pô, quando você for contratar o Rui Costa, pega o currículo dele aqui no São Paulo também. Eu quero ver quem vai ter a coragem de contratar um cara desse. E o Rafinha falou sobre a renovação de contrato de Lucas Moura, tá? O dirigente afirmou que o clube deseja contar com o atleta, até revelou que o empresário do jogador esteve no CT da Barra Funda na última segunda-feira, contudo não houve avanços nas negociações, porque o empresário dele foi lá para tentar entender o momento do clube. Rafinha mandou um recado, se o jogador quiser ficar, né, precisa se adequar à situação financeira do São Paulo. O Lucas, ontem o empresário do Lucas esteve aqui, né, o Júnior, conversamos aqui, ficamos muito tempo conversando, e eles entendem também, como o Lucas também entende, né, que o Lucas, né, assim, o Lucas está focado na recuperação dele, cara. O Lucas não está nem um momento, e nem os representantes chegaram a essa, né, até essa, uma reunião me ligaram para falar sobre isso, né? A reunião foi bem para entender o momento mesmo do clube, sabe que o Lucas está focado na recuperação dele, que não tem, né, assim, essa necessidade agora de a gente se desdobrar ou começar a levantar a situação, porque o Lucas não pode jogar. O Lucas está focado na recuperação e com certeza é um cara que todo mundo tem um carinho muito grande, né? Depender do São Paulo, quer muito contar com o Lucas. O Lucas é um dos ídolos do São Paulo, o cara que, né, nos ajudou muito aqui no São Paulo. E com certeza o São Paulo quer sempre ficar com esses jogadores. E o Lucas não é diferente, o Lucas, a gente conta muito com ele, né? Tomara que ele recupere rápido para que ele possa voltar aos gramados. Mas claro, o Lucas é um jogador que tem um carinho e tem o respaldo de todo o clube de São Paulo. Uma frase que me chamou a atenção foi a seguinte, abre aspas: quer ficar no clube? Ótimo! Se o jogador fizer a parte dele, não vai ter obstáculos para que ele fique aqui, fecha aspas. Beleza, mas o jogador fazer a parte, qual que é a parte do jogador? E mais, o clube está fazendo a sua própria parte? Qual a moral do Rafinha para ele querer exigir que o jogador cumpra com a sua parte? O São Paulo não paga os jogadores, São Paulo tem atrasos, São Paulo tem salários atrasados, o próprio clube não está fazendo a sua parte. Eu já falei e vou repetir, gente, o Rafinha é uma vergonha. E o São Paulo fechou um acordo com a Ticketmaster na tarde de ontem. A empresa, que é dona da Live Nation, inclusive, assumirá a venda de ingressos no estádio do Morumbi, em shows, jogos e por aí vai. Eles vão substituir a Total Acesso, que por anos foi responsável aí pelo setor. O acordo entre São Paulo e Ticketmaster foi selado, como eu falei, na tarde de ontem. São Paulo assinou um contrato de 5 anos com a empresa. No total, o tricolor vai embolsar 250 milhões de reais pelo acordo. A quantia chegará aos cofres do tricolor como uma espécie de adiantamento. A Ticketmaster também será responsável por gerir o programa sócio-torcedor do São Paulo. A empresa não tem nenhuma experiência nesse setor, mesmo assim assumiu ali a função, né? São Paulo terá que pagar uma multa para quebrar o contrato com a atual empresa que gere o sócio torcedor. O São Paulo tinha até outra proposta na mesa pela venda dos ingressos, né? A oferta era da Nilce, girava em torno de 500 milhões de reais, meio bilhão de reais, mas a empresa queria assumir também o direito aí de superfície do estádio do Morumbi. Contudo, o estatuto do clube impede essa operação e por isso o negócio acabou caindo, né? Na tarde. E ainda falando sobre Série B, agora eu quero falar sobre um jogador que está no radar do São Paulo, que tá voando com a camisa do Avaí. Apesar do Avaí tá fazendo uma péssima temporada, tá na zona de rebaixamento, o Daniel Penha tá jogando demais. Meio-campista que fez gol nos últimos 3 jogos, no último ele fez gol, deu assistência, tá jogando muita bola e já entrou no radar de pelo menos 4 equipes da elite do futebol brasileiro e uma delas é o São Paulo. Eu acompanho muito a Série B para trazer nomes, trazer informações sobre alguns jogadores aqui para vocês. Agora a gente tem o próprio Negruti aí que tá interessado, agora tá emprestado, né? Agora a gente tem o Daniel Penha, né, que tá no radar do São Paulo. Ele joga muita bola, rapaziada. Quem acompanha a Série B, quem já viu os jogos do Avaí, principalmente esses últimos, sabe do que eu tô falando. Ele tá carregando o Avaí nas costas, tá jogando demais. É um jogador que, se você pegar um mapa de calor dele, ele tá no campo inteiro, né? E ele, obviamente, aí é um jogador que vai se valorizar e muito, né? Não à toa, já tem 4 equipes do futebol da Série A, né? Do futebol brasileiro, que já estão de olho nele, incluindo no São Paulo, né? Então, se a gente quiser fechar a contratação do jogador, tem que correr. Vale destacar que ele tem contrato somente até o final do ano, então o São Paulo já tá de olho aí nesta possibilidade para fechar a contratação do Daniel Penha, grande jogador que tá jogando muito, mas tá voando aí na Série B com a camisa, com as cores da equipe do Avaí. E antes que muita gente fale, a Série B tem grandíssimos jogadores, tem muitos bons jogadores espalhados aí
aí por todas as equipes da Série B. Só um exemplo, né? O Mirassol contratou o artilheiro da Série B, o centroavante Bruno Santos, que estava no Londrina, né? Tava sendo, assim, um nome muito bom. Chegou no Mirassol e logo na estreia ele já fez gol, né? Então é um jogador que vai com certeza fazer muitos gols, eu acho, com a camisa do Mirassol. Então tem muitos bons nomes aí espalhados, né? Eu duvido que na Série B não tenha um zagueiro melhor que o Sabino, ou até um goleiro melhor que o Rafael, um lateral melhor que o Wendel, né? Então, tem muitos bons nomes, sim, na Série B, que podem, né, nesse momento crítico financeiro, ajudar bastante a equipe do São Paulo. Quantos e quantos jogadores já não chegaram, né, de um clube do interior, de uma Série B, de uma Série D, e não fizeram história na equipe do São Paulo? Então, eu não sinceramente, não concordo com esse preconceito de muitos torcedores. Ah, mas o cara tá lá na Série B, vai contratar ele para jogar no São Paulo? Às vezes o cara tá aí na Série B e tá jogando demais. Olha só o Cruzeiro aí, pagou 25 milhões de reais no Zé Lucas. Da onde é o Zé Lucas? Do Sport, que está disputando a Série B e hoje é uma das maiores promessas do futebol brasileiro. 18 anos de idade, capitão da seleção sub-17 no último Mundial, que foi contratado pelo Cruzeiro, mas estava no radar do Flamengo e de clubes do futebol europeu. Então é porque ele está na Série B que ele não joga nada? Nada disso, né? Tem muitos jogadores aí de boa qualidade que o São Paulo pode investir. Pode não ser o Daniel Penha, que a gente não consiga, mas tem outros nomes aí que nesse momento crítico financeiro, eu acho que o São Paulo poderia olhar com mais carinho aí para a Série B, né? Porque o Mirassol se reforçou, o Cruzeiro se reforçou, outras equipes também estão fechando aí contratações, então eu acho que o São Paulo poderia olhar aí com mais carinho, porque às vezes a gente fica contratando aí o Vitor Sá. Na Série B, eu já assisti muitos e muitos jogos e tem muitos atacantes que estão jogando mais bola que o Vitor Sá. São Paulo recentemente estava de olho no Mikael, que é o artilheiro do Brasil em 2026. Não é que ele é o artilheiro da Série B, que ele foi o artilheiro do Alagoano, da Copa do Brasil, não. Ele é o artilheiro do Brasil. Se eu não estiver enganado, já são 26 gols e a gente ainda tá em julho, né? 26 gols na temporada são números completamente absurdos, né? Então, tem sim bons jogadores e o São Paulo está analisando aí essas possibilidades. Outra informação muito importante também, rapidinho aqui para vocês, o André Silva comunicou à diretoria de que não irá sair nesta temporada e não quer nem ouvir propostas. Por que ele falou isso? A gente noticiou aqui para vocês nos últimos vídeos, quem acompanha o canal do Alemão diariamente viu o interesse do Internacional no André Silva, mas ele comunicou à diretoria que ele não quer nem ouvir propostas, o foco dele é no São Paulo e ele está avaliando a possibilidade da não renovação do Caleri. Isso me preocupa bastante, porque ele basicamente disse o seguinte: se o Caleri não renovar, ano que vem eu sou o principal camisa 9 da equipe. Aí, meu Deus do céu, aí Deus salve o São Paulo, né? Salve literalmente o tricolor paulista, porque se o André Silva for o principal centroavante, aí esquece. Eu prefiro jogar o Rian Francisco, prefiro até o Gustavo Santana que tá surgindo agora. O Canelo do Silva já mostrou que ele não é dos melhores tecnicamente, faz sim os seus gols, mas que seja feliz em outro clube, no Inter, no Palmeiras, no Corinthians, qualquer clube. Mas se ele falar assim, não, vou ficar no São Paulo porque o Caleri vive uma indefinição, pode não ficar ano que vem o seu tipo. Meu Deus do céu, aí acabou, né, rapaz? Aí fecha a porta. Galera, é isso mesmo, tá? O São Paulo estuda aí fazer uma parceria também, né? Fazer um acordo com o Pacaembu para que, olha só, em 2027 o Pacaembu seja oficialmente a segunda casa do São Paulo. A nova casa, né? Já que o São Paulo vai estar lotado de shows. O Morumbi vai estar lotado de shows no ano de 2027. Esse ano aqui também, né? Por exemplo, em outubro, o São Paulo não vai jogar o clássico contra o Corinthians, já está confirmado isso aí, porque vai ter shows lá no Morumbi, né? Ali no final de outubro, e o clássico contra o Corinthians é no dia 4 de outubro, né? Então, serão muitos shows ali ainda nesse ano, tá? Então, o São Paulo já pensando nos outros shows de 2027, como a gente sabe, galera, esse acordo com a Live Nation, que detém aí os shows, a prioridade dos shows, ele vai até 2031, meus amigos. São mais 5 anos. E o São Paulo já antecipou pelo menos 50% da receita, metade do que teria direito a receber pelo acordo aí com a Live Nation. Palavras do presidente do São Paulo. E o São Paulo já antecipou toda essa grana. E o São Paulo agora, com a corda no pescoço, preocupado agora com o descenso, se aproximando aí ali da tabela de perto, ali do Z4, precisando de reforços, o São Paulo então parte para outra medida aqui. Antecipar receitas ou fazer empréstimos é o que o São Paulo deve fazer. Então, só para a gente concluir aqui essa do Pacaembu, existe uma condição que o São Paulo impôs aí à empresa que administra lá o Pacaembu. Quer que troque o gramado para grama natural, já que lá é gramado sintético, né? O São Paulo não quer jogar no gramado sintético. O que você acha disso? O que você pensa? Comenta aí. Então, a empresa lá que administra, vamos falar assim, o Pacaembu, eles estão propensos a aceitar, até porque é vantajoso também financeiramente para eles ter o São Paulo. E a exposição que vai ter também, né, do Pacaembu ali, né, para o São Paulo jogando lá. Existe também a possibilidade do Santos entrar nessa também, e aí seria São Paulo e Santos, né? Só que os times aí querem a troca do gramado para grama natural. Enquanto isso, a gente vai ter o Morumbi com cada vez mais shows, tá? Então é oficial, né? O São Paulo está negociando com o Pacaembu, agora tem que ver a resposta deles para ver se realmente vai ocorrer a troca do gramado para grama natural. Aí em 2027 o São Paulo não jogaria no campo do Bragantino, nem em Campinas, jogaria no Pacaembu
São Paulo, então, o ano de 2027. Pacaembu, que é aqui perto, né? Bem no centro ali, fácil acesso. Eu acho que hoje é o quê? 30 mil pessoas a capacidade? Né? Eu acho que estaria sempre lotado para jogos do São Paulo. Olha, sei não se essa diretoria já não está prevendo uma coisa ruim pro ano que vem, já está buscando uma alternativa aqui no centro mesmo, hein? Eu não duvido nada desses caras, hein? É essa então, tá? Negociação em andamento aí para que o Pacaembu seja a segunda casa do São Paulo aí. Aí eles só vão ali fazer o acordo do ano, acho que é o ano completo de 2027. Oi, já sabe. Bom, para a gente começar, o São Paulo se prepara para encarar o Flamengo no Maracanã antes, na intertemporada. É óbvio, né, que a pressão aumentou muito por conta dessa derrota contra o Atlético Paranaense. Mas o Dorival Júnior, a sua comissão técnica, os jogadores, a diretoria, sabem da superioridade do Flamengo, só que eles entendem que esse jogo é um jogo chave para uma mudança de chave, redundância, na sequência da temporada. Porque imagina se o São Paulo consegue empatar bem com o Flamengo. Imagina se o São Paulo consegue vencer o Flamengo no Maracanã. Isso pode dar um ânimo diferente para o São Paulo. Tanto é que não me descartar a possibilidade de uma mudança de esquema, de uma mudança de sistema de jogo especificamente para esse jogo contra o Flamengo. Algo no sentido do Dorival preencher um pouquinho mais o meio de campo, não me descartar uma possibilidade de a entrada de um terceiro zagueiro também, para ele ter um pouco mais de proteção. E aí, quem sabe, né? Vai que o Aurélio Buta de ala de um lado e o Endo do outro, ele tenha dois laterais mais ofensivos, mas eu não consigo ainda exemplificar para vocês, porque as pessoas ainda estão guardando as 7 chaves, mas é possível que, ao menos, o Dorival, se não for mudar o time, se não for criar estratégias para parar esse Flamengo e ter um bom resultado, seja povoar o meio de campo ou ficar um pouco mais protegido com os 3 zagueiros, mas que pelo menos entre os jogadores talvez ele faça algumas mudanças importantes para buscar esse resultado. Há um entendimento de que uma vitória contra o Flamengo pode dar um ar de esperança, pode dar um salto para o São Paulo começar a entrar nos eixos. Porque imagina, tá tudo ruim, salário, os pagamentos atrasados, a situação não tá legal, a situação tá ruim, as coisas não estão andando. Tá tudo uma merda, para falar a verdade. Aí você vai e ganha do Flamengo no domingo. A gente sabe que é difícil, é quase impossível, é uma chance em 10. A gente sabe, mas é futebol. É futebol, as coisas podem acontecer. E o ânimo pode ser diferente. A situação pode ser diferente. Até o Dorival passou, conversando ali com as pessoas ali da comissão, o Dorival é muito experiente. Então, ele já passou por situações semelhantes a essa. Uma crise absurda. Só que uma vitória em um jogo específico, seja um clássico onde você não era favorito, seja contra um adversário um pouco mais forte, você consegue ter essa virada de chave, essa guinada e falar, poxa, aquela vitória que foi importante, foi dali que a gente começou a entender, foi dali que a gente começou a conversar, foi dali que as coisas começaram a andar. Então é muito nesse sentido que tem sido encarado esse jogo contra o Flamengo, de mostrar, não para os outros, mas mostrar, às vezes, para si mesmo, a gente vai conseguir. Por exemplo, no título da Copa do Brasil, eles falam que o jogo contra o Palmeiras talvez tenha sido o jogo mais importante para o título de 23, porque naquela época era um Palmeiras muito favorito, um São Paulo conseguiu o 1-0 sofrido em casa. O Palmeiras abre o placar e o São Paulo vai e vira, com dificuldades, naquela época não sendo favorito, mais uma crise, o Dorival tinha, entre aspas, praticamente acabado de chegar, o Rogério tinha sido demitido, tinha toda uma crise instaurada, várias lesões, na época os DM do São Paulo também era bem cheio, e aí, contra o adversário, fora de casa, abre o placar, aí você faz um jogo consistente, um jogo que você ganhou não por um acaso. Aquele jogo contra o Palmeiras, São Paulo não ganhou com um acaso. São Paulo deitou e rolou para cima do Palmeiras. São Paulo dominou o Palmeiras. São Paulo, lá no Allianz Parque, se sentiu em casa. Então, é mais ou menos essa a ideia. É óbvio, a gente está falando de um positivismo muito grande. A gente está falando de uma situação que é muito hipotética. Hoje, infelizmente, há um abismo de diferença entre Flamengo e São Paulo, mas é o que eles se apegam, pelo menos nesse momento, para tentar vencer o Flamengo, além da tática, da técnica, da vontade, da preparação que vai acontecer,
para conseguir, de fato, ter essa vitória que pode ser esse levantador do São Paulo para a sequência da temporada. É sobre isso que eles estão falando internamente. Para esse jogo, para falar da parte mais factível, factual, Newton deve ser relacionado, o Buta deve ser relacionado, o Sabino deve ser relacionado, deve ser as 3 novidades aí para esse jogo. E aí, fatalmente, o Sabino sendo relacionado, o Isaac deve ficar de fora. O Newton sendo relacionado, o Jordan fica de fora. O Buta sendo relacionado, o TT deve ficar de fora. Então, na última lista de relacionados, deve ser nesse sentido. Sai esses 3 para a entrada desses 3 jogadores. Não sei, não me recordo. Tem o Enzo Dias também. Se o Enzo Dias voltar, o Nicolas também fica de fora. Então, é mais ou menos essa a ideia do São Paulo. Tem preparação nessa sexta-feira, tem o treino que vai ser o treino derradeiro no sábado, para ver de fato qual que vai ser o time, onde o Dorival vai encaixar as peças, vai conversar com os atletas, vai mostrar vídeo e tudo, que vai ser no sábado, mas é nesse espírito. É óbvio, esse espírito já vinha de antes, só que é óbvio que, eles esperavam uma vitória contra o Atlético Paranaense e aí uma vitória contra o Flamengo, chegamos. E não é isso que aconteceu, mas é sobre isso que se apeguem. Confesso para vocês que assim, vou ver o jogo, provavelmente no dia vou ficar numa expectativa, vou me apegar a algo místico, mas vamos falar a realidade. Todo São Paulino que você perguntar, acho que o São Paulo vai tomar um amasso do Flamengo. Então, assim, vamos torcer. É o clube da fé, bora lá, porque é o que nos resta fazer. Beleza? Bom, deixa eu continuar aqui trazendo mais informações do São Paulo, tá? Para avançar, para trazer mais informações, preciso trazer mais 4 informações. O São Paulo deve receber, caso o negócio seja concretizado, 3,6 milhões com a venda do Lucas Perry. O Torino, da Itália, está de olho na contratação do jogador, está disposto a investir, ele que está lá no Leeds, né? Chegou, inclusive, a frequentar a seleção brasileira e tudo, mas no fim das contas acabou não sendo um jogador de Copa do Mundo, tá? O Torino abriu conversas para a contratação do jogador num negócio de 15 milhões de euros, que é a pedida do Leeds para fazer negócio, que dá algo em torno de 97 milhões. E aí, por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA e tudo, o São Paulo pode acabar ganhando essa quantia aí nos cofres do São Paulo. É o Lucas Perry que tem rodado aí por alguns clubes e tem dado essa grana interessante para o São Paulo. E lembrando que o São Paulo emprestou o Lucas Perry para o Náutico com apenas 1 ano de contrato e não conseguiu a sua permanência. E aí, depois disso, a gente teve Jandrei, teve Coronel que tá aí, vários goleiros que se gastou demais. Mas o São Paulo pode ter essa grana e a gente sabe que essa grana, qualquer grana que entra nos cofres do São Paulo, é de suprema importância. O Lucas Perry foi titular do Leeds, foi um jogador com uma peça importante lá. O Leeds entende que é um jogador titular, então, por conta disso, não abre mão desses 15 milhões de euros e vamos aguardar para ver se, de fato, essa grana pode entrar aí nos cofres do nosso tricolor paulista, tá? Para avançar, vocês lembram do jogador Vitor Hugo, jogador revelado pelo São Paulo, que chegou aí para o profissional? Ele foi um jogador que uma vez falou que o São Paulo estava montando um time sub-40. Não sei se vocês vão lembrar quando tinha Daniel Alves, Hernanes e tudo. O moleque era bizarro. Ele entrou com uma ação milionária contra o clube e segue na Justiça do Trabalho, tá? O São Paulo segue envolvido em mais uma disputa, né, na Justiça do Trabalho. O processo tem o Vitor Hugo como autor. Ele está sendo agenciado, né, dos advogados, o doutor Michel Jorge Feres, o Otávio Betaghini Júnior e o Carlos Augusto Alves Santos, que estão cobrando ali uma indenização que tramita no Tribunal Regional de Justiça do Trabalho. O acordo está em quase 2 milhões. Ele teve algumas lesões e tudo, então já foi um caso ganho de uma pensão vitalícia, porque a famosa, vamos abreviar, a famosa barbeiragem. O São Paulo acabou também sendo punido para pagar uma pensão também, valores ali para o André Anderson, que alegou também complicações da sua cirurgia no joelho, e é o mesmo com o Vitor Hugo. E é mais um processo que o São Paulo vem perdendo. O São Paulo vem perdendo uma série de processos por conta dessas situações.
O documento da Justiça reconheceu a decisão judicial dos pontos relacionados à reintegração do trabalhador e também a continuidade em relação às partes. A discussão apenas não existe, a discussão agora ela não existe mais do direito reconhecido. O São Paulo vai ter que pagar, o São Paulo já perdeu a ação. Agora o que está sendo definido é basicamente o valor, né? Qual que seria esse valor da pensão. Então é mais uma situação que o São Paulo vai ter que arcar aí nos próximos dias, tá? Fala sobre a situação do Matheus Belém, ele está de volta ao São Paulo, o negócio lá com a equipe do Azerbaijão acabou não rolando, tá? O jogador, ele está sem empresário. Então o São Paulo conseguiu ali a ajuda de alguns empresários para tentarem ali uma negociação com ele, só que teve uma complicação ali, o jogador estava com uma divergência contratual ali com essa equipe do Azerbaijão, ele ia ganhar 25 mil lá, só que o tipo de contrato causou estranheza na hora que ele foi assinar e tudo, então ele acabou preferindo voltar. O São Paulo agora segue tentando, né, um novo destino para o Matheus Belém, uma nova oportunidade para ele. A ideia é uma ida para fora do Brasil. Até o São Paulo tem tentado alguns contatos também, por exemplo, com o Portimonense, que foi a equipe que também contratou o goleiro Yonk, o Wagner Ribeiro, que conseguiu essa ida dele para lá. E o São Paulo tem tentado buscar esse novo destino para o Matheus Belém, que voltou essa semana a treinar lá em horários alternativos do São Paulo e tem buscado uma oportunidade. A ideia do São Paulo é que ele consiga rapidamente esse novo clube para abrir um pequeno espaço na folha salarial do São Paulo. E aí, só para fechar aqui o meu giro de notícias, o São Paulo, neste momento, não fez o movimento pelo Alan Guimarães, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, porque tem algumas situações importantes. O nome do Alan Guimarães eu tenho falado há um bom tempo. Agora, do que eu tenho de atualização, e só recapitulando o que eu sempre trouxe nessa mesma linha, tá? O São Paulo tem o seu departamento de scout que avalia vários atletas. O Alan Guimarães é quase que uma espécie de queridinho pelo scout, que está sempre analisando, está sempre levando o nome dele. Sempre que o São Paulo, buscamos um meia, o São Paulo, os scouts falam, tem o Alan Guimarães, tem esses caras aqui, tem o Alan Guimarães. Então ele é um nome que agrada ao scout, agrada e muito. Porém, contudo, entretanto, todavia, quando chegava para o departamento de futebol, o nome nunca avançava. Chegava, por exemplo, a gente quer um meia. Aí chegava lá 50 nomes na mesa do Rui Costa. O Rui Costa olhava lá os 50 nomes, falava, eu quero esse. E nunca chegava no nome do Alan Guimarães. Então sempre voltava para o scout, ele nunca chegava a analisar. Só que aí agora, do que a gente tem de informação, é um nome que pode ser analisado, que o São Paulo está vendo ali. Hoje não há conversas, porque o São Paulo está resolvendo o transfer ban. Então o São Paulo está olhando outras peças, está vendo outras possibilidades, está vendo alguns cenários para ver se de fato pode ter alguma situação. Mas do que a gente soube, através de algumas fontes lá da Barra Funda, de que desta vez o Rafinha, que é o diretor executivo, vai dar uma analisada melhor no nome. Que ele falou, interessante. Mas se isso vai virar oferta ou não dá para saber. Eu prefiro ainda descartar o nome, tá? Nesse momento, quando tiver alguma avaliação, algum avanço nesse sentido, a gente pode acabar levando por esse lado, mas pelo menos por agora não. Estou respondendo de novo sobre Alan Guimarães, porque de novo voltou o nome a ser forte, a falar sobre Alan Guimarães e tudo, mas até conversei com o pessoal do scout, do scout, o pessoal do staff do Alan Guimarães, porque ele vem sendo frequentemente falado, né, em clubes brasileiros e tudo, Vasco, Grêmio, e até o momento eles não tomaram uma decisão sobre em qual clube ele vai jogar, tá? Ele está livre no mercado, eles estão aguardando ali as melhores possibilidades. A ideia é uma permanência no futebol europeu. Agora ele está sendo agenciado pelo Jorge Mendes